Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para os combustíveis, especificamente nas projeções relacionadas à gasolina, que, é claro, influenciam muito também, né, nos preços do etanol, já que a gente tem aqui no Brasil esses dois combustíveis aí, quando a gente olha a maior parte da frota brasileira, né, ele sendo o foco. E a gente conversa então, trazendo projeções para esse mercado. A gente fala ao vivo com o Heitor Paiva, que é analista de macroeconomia e energia da Hedgepoint Global Markets. Heitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, a gente tendo a sua participação aqui pela primeira vez. Obrigado pelo convite, Jonas. Obrigado você. Bom, Heitor, trazendo aqui para nossa conversa, né, queria saber as projeções de vocês da Hedgepoint em relação aos preços da gasolina, né? A gente que ao longo de 2021 acompanhou muito de perto o salto, né, nos preços desse combustível aqui no Brasil. E agora, para o ano de 2022, a gente olhando o cenário macroeconômico, olhando todos os indicadores que a gente tem de momento, como é que vocês da Hedgepoint avaliam o cenário de preços da gasolina, pelo menos aí nesse ano de 2022? Perfeito. Para responder essa pergunta, a gente tem que dividi-la em duas partes, tá? Uma relacionada ao mercado internacional, porque é lá que a Petrobras olha para precificar, né, a gasolina nas suas refinarias, e depois a gente vai olhar aqui no mercado doméstico, porque eu acho que é importante também saber que a gente tem algumas dinâmicas diferentes da internacional, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente está observando no mercado internacional é o preço do petróleo, assim, um rally muito forte, né? O mercado parece estar querendo levar o petróleo aos 95 dólares, né? Muito disso tem a ver com a questão da OPEP dos Estados Unidos, que coletivamente não tem produzido tanto petróleo quanto se esperava deles, né? E a situação fica um pouco complicada quando se olha especificamente para a OPEP+, porque a capacidade ociosa do grupo não está aumentando da forma como se esperava, e isso pode levar, né, a eles serem incapazes de trazer totalmente a oferta que eles cortaram no início da crise da pandemia. Tá? Lembrando que em abril de 2020, na verdade em julho, eles combinaram um corte de 10 milhões de barris por dia que foi sendo abrandado mensalmente até hoje. Né? Tipo, acho que até abril eles devem terminar esse corte. Tá? Então, o que a gente está observando é uma oferta restrita de petróleo, né, que, consequentemente, adiciona um prêmio, né, tanto no próprio petróleo, mas em seus refinados. Então, de uma forma geral, o mercado internacional está apertado, né, isso reflete claramente nos preços dos combustíveis. Agora, olhando para o Brasil, a gente tem algumas questões que têm que ser colocadas, que são basicamente as seguintes, né, nossas refinarias estão produzindo, né, um ritmo bastante elevado, a gente está com uma utilização de quase 90% numa média global assim, para o Brasil, né, que é uma média acima, né, do que já se viu no passado para as refinarias, mas mesmo assim a gente sabe que não tem sido capaz de suprir a demanda do mercado doméstico. Né. O grande problema é que assim, os preços nos postos estão altos, as refinarias já estão produzindo quase o máximo que elas podem, e esse gap, teoricamente, teria que ser fechado por importações, né, de combustíveis. Entretanto, a gente sabe que a Petrobras tenha praticado preços abaixo do mercado internacional, e a gente vê isso, na verdade, pela arbitragem de importação que fica fechada, que está, na verdade, fechada em Cubatão, em Iguape e em Paulínia, que são os principais praças que eu olho para acompanhar a importação de combustível. Então, se o preço está abaixo da média internacional, você não tem um incentivo econômico para os importadores importarem e venderem aqui no mercado, né? Porque eles vão estar comprando no mercado caro para vender em um local no mercado onde a Petrobras tem mantido preços abaixo da média internacional. Então, colocando perspectiva de preço, a gente tem alguns modelos matemáticos aqui, eles não são, claro, nada é escrito em pedra, mas, assim, olhando para a curva futura do petróleo e algumas outras variáveis, a gente calcula que a nossa média nacional da gasolina C para o Brasil, nesse ano, é de R$ 6,37 reais o litro, e para o etanol, R$ 4,81. Perfeito, perfeito. Então a gente vê aí, né, que não o cenário tanto da gasolina quanto do etanol, né, Heitor, não deve mudar muito a trajetória que a gente viu ao longo de 2021 e que a gente deve seguir acompanhando preços elevados, tanto para a gasolina quanto para o etanol aqui no país, né? Certo, certo. Inclusive, eu acho que é importante colocar que essa relação, né, do etanol com a gasolina, né, essa razão aí, ela não deve mudar, na verdade. Né? A gente está pensando que a paridade vai se manter por volta de 35,5% esse ano. É fato que os preços do etanol no mercado, principalmente aqui em São Paulo, caíram, né? A gente pode observar alguma diferença nas bombas,
mas, de uma forma geral, esse movimento deve ser limitado, tá? Por quê? Porque a gente está num déficit global no mercado de açúcar de 3,3 milhões de toneladas de açúcar bruto, né? Nosso departamento de pesquisa de inteligência em açúcar aponta isso, né? E esse movimento que a gente teve no etanol, na verdade, se deu em função de principalmente os estoques de anidro hidratado estarem um pouco mais acima do que o mercado esperava para o fim do ano, tá? Isso porque os usineiros eles aumentaram a produção de etanol, principalmente anidro, no final do ano, porque existiam boatos de que o governo pudesse rever essa mistura, porque o preço estava muito alto nos postos, né? Ou seja, abaixando o requisito de mistura, e também porque, na verdade, a gente estava vendo, né, os usineiros também produzindo menos, né, então eles aumentaram a produção justamente para manter esse market share no ciclo alto, entendeu? Então, a gente está vendo, na verdade, essa arbitragem mantendo-se a 75,5%, sem nenhuma mudança muito significativa, tanto dos preços de gasolina, que devem ser sustentados pelo mercado internacional, para onde a Petrobras olha para precificar, mas os preços do etanol também no mercado doméstico também são reflexo do aperto do açúcar no mercado internacional. Sim. Heitor, importante informação que você traz, né? Porque no ano passado a gente teve todo esse cenário, né, em relação aos combustíveis que a gente contextualizou. Para 2022, 23, a safra de cana-de-açúcar, né, que a gente tem aqui no centro-sul do país para produção tanto de açúcar quanto de etanol e de outros produtos. A expectativa é de uma safra maior, segundo as consultorias, né, e o mercado também espera isso. Os produtores têm relatado melhores condições climáticas, mas ainda assim a gente, apesar de uma safra que teoricamente será maior e poderá gerar uma maior oferta de etanol e de gasolina também, a gente deve seguir com o biocombustível acompanhando a paridade da gasolina com esse cenário macroeconômico que você mencionou, com a questão do petróleo, que é muito importante também, e com a questão cambial, né? Ou seja, 2022 ainda será um ano de muita atenção, né? Quando a gente fala Com no mercado de certeza. combustíveis. Com certeza. A gente tem que colocar também que, principalmente a questão de demanda aqui de gasolina no Brasil, ela também não parece estar tão assim, firme para 2022, Uhum. porque a gente tem um cenário, né, que vai possivelmente ser um reflexo das eleições, do aumento da incerteza, né? Então, a gente está projetando, na verdade, uma inflação até que resiliente, né, a política monetária do Banco Central, e isso vai com certeza impactar, né, os preços da gasolina na bomba. E também outra variável que influencia muito o consumo de gasolina no Brasil é o PIB. A gente está falando do último relatório do Focus, né, projetando um PIB de 0,29% para esse ano. Então, assim, nossa economia está fraca, né, ela não está saudável e essas eleições que vão se aproximar tendem a piorar esse cenário. E olhando para fora, então, a gente está vendo um aperto no mercado de gasolina. Então, se essa gasolina importada vai continuar cara, vai continuar pressionando a Petrobras a continuar com os ajustes, caso o câmbio também não ceda. Então, você tem um conjunto de fatores macroeconômicos que justificam, na verdade, um preço alto de combustíveis que, em última análise, significam uma inflação relativamente mais alta. Importante lembrar que a variável que mais impacta, né, que mais impactou o IPCA recentemente, tem sido a energia, principalmente, né, a gasolina. Com certeza. Bom, Heitor, trazendo para a nossa conversa também, a gente que tem acompanhado ao longo dos últimos dias, o petróleo no cenário internacional, né, subindo, né? Hoje, por exemplo, o petróleo WTI e o Brent seguem em alta, né? E inclusive renovando as máximas aí de mais de 7 anos, né, no cenário internacional. Queria trazer para nossa conversa essa informação mais recente, como que isso pode mudar também de alguma forma esse cenário que a gente conversou, porque é claro, né, o petróleo influencia diretamente na gasolina, né? E algumas consultorias também já veem a possibilidade de preços ainda mais altos para o petróleo. Olha que cenário, né? A gente que lá na pandemia viu, inclusive, o petróleo em valores negativos, agora vê essa disparada aí crescente, né? E é uma informação que, né, quando a gente fala em petróleo, que impacta diretamente diversas outras commodities agrícolas e não agrícolas e, claro, também os combustíveis. Então, queria saber as projeções de vocês quando a gente fala nesse petróleo subindo para máximas de 7 anos hoje novamente, e possibilidade de preços ainda mais altos, algumas consultorias falando até $100 o barril para o Brent. Como é que fica esse Sim, cenário, hein, é Heitor? importante colocar que esse rally do petróleo, ele não é um rally em vão, né? Ele não é um rally sim, puramente especulativo nem nada. De fato, a gente não está tendo um aumento da oferta como a gente esperava, né?
Eu acho que é importante colocar que, quando a gente olha para os Estados Unidos, principalmente, né, lá é um grande polo de produção de petróleo, né, eles produziam 13 milhões de barris por dia antes da pandemia, agora estão patinando nos 11,5, 11,6. Por quê? Porque os produtores lá têm, na verdade, sucumbido às demandas dos seus investidores, né, por maiores retornos financeiros. E isso tem sido feito, né, através de maiores pagamentos de dividendos a custas de investimento de capex em exploração e produção de petróleo. Então, você tem, na verdade, a mentalidade do acionista hoje, principalmente para as empresas de capital aberto, não remunera, na verdade, uma empresa atualmente de petróleo, de capital aberto, que produza petróleo. Eles querem maiores dividendos. Afinal de contas, a gente passou 2020 e 2021 com retornos, né, de equity, de energia, abaixo dos benchmarks de mercado internacional, como o S&P 500. Né? Mas, olhando para o OPEP também, que é, teoricamente, né, o grande cartel do petróleo, a gente vê que, na verdade, só a Arábia Saudita e o Irã têm capacidade de aumentar coletivamente, né, a produção de petróleo. Mas a questão é, o Irã ele tem muita capacidade ociosa, né, aproximadamente 2 milhões de barris por dia, mas ele não deve trazer isso para o mercado tão cedo. Por quê? Porque ele está sob sanções fortes dos Estados Unidos. Né? Eles têm algumas disputas em relação à atividade nuclear do Irã. Isso tem impedido com que o Irã conseguisse exportar de forma legal o seu petróleo. Tá? Então, o Irã não deve entrar na jogada tão cedo, e isso deixa, teoricamente, aos sauditas a responsabilidade de aumentar a oferta. Só que a gente sabe que a Arábia Saudita ela não costuma ofertar petróleo acima de 10 milhões de barris por dia, porque esse é um local confortável, é um volume confortável para eles não estressarem a sua infraestrutura. Então, a gente não está vendo, na verdade, a curto prazo um aumento de oferta. Claro, a longo prazo você tem alguns países-chave que vão, com certeza, entrar no mercado de petróleo, como é o caso da Guiana, que é o surpreendente o que está acontecendo lá, mas a curto prazo a gente não observa nenhuma adição de oferta. Então, respondendo a sua pergunta a respeito do petróleo a $100. $100 não é, claramente, né, a aposta mais bullish do mercado. Né? A gente tem, por exemplo, o Goldman Sachs acreditando em 125 para o terceiro trimestre de 2022. É uma suposição, na minha opinião, um pouco violenta. A gente acredita ainda no petróleo a 90, 95, parece ser, de acordo com os fundamentos, caso a oferta de fato continue estática, né? Então, e por que eu falo de 90 a 95, tá? A gente tem que entender que onde você tem consumo marginal crescendo de petróleo hoje são países emergentes, né? Como Índia, China, em certa medida do Brasil. E o que esses países emergentes têm em comum? Basicamente uma moeda desvalorizada, então, em relação ao dólar, e uma inflação relativamente elevada. Então, se você coloca um petróleo a 100, a 110, 115, talvez chegue em uma exaustão de consumo. Né? A demanda começa a ser negativamente impactada por essas variáveis macroeconômicas, que justamente remete àquela máxima, né, de que altos preços são a cura para altos preços. Né? Então, assim, 90, 95 é um local que a gente acha que está de acordo com os fundamentos, né, e que não causaria uma destruição de demanda tão violenta quanto o petróleo a 100. O petróleo pode bater 100? Pode, mas na nossa visão, não parece ser o caso que ele vai sustentar a $100, tá? A 90, 95 parece ser o caso de que é mais orgânico. Certo. Heitor, você já até mencionou, né, esse aspecto, mas queria trazer novamente para a nossa conversa e avançar um pouco em relação às projeções para a demanda, né? Porque a gente tem o petróleo atingindo esses valores elevados, né, neste início de semana. E também um ponto importante, além das preocupações relacionadas à oferta, é também que a demanda, né, com a variante Ômicron, que se esperava que pudesse ser fragilizada, não é isso, por enquanto, que tem se imaginado, né, que tem se visto, não. Inclusive, porque alguns analistas, né, e também, né, o pessoal de internacional tem visto nos países da Europa e nos Estados Unidos que essa variante ela não tem causado tantos efeitos como as anteriores, né? E também a gente deve considerar, é claro, o processo de vacinação também avançando pelos países, né? Então, queria trazer para a nossa conversa esse importante fator, a demanda. Primeiro, em relação ao petróleo, como é que a gente deve acompanhar isso? E também a demanda por combustíveis no Brasil, que a gente falou até há pouco, mas queria que você falasse um pouquinho mais como é que a gente deve olhar esse cenário ao longo desse ano de 2022 também. Perfeito. Na nossa visão, a demanda não vai ser, né, o que vai fazer os preços se movimentar em 2022, tá? Vai ser a falta de oferta. Mas mesmo assim, não, a demanda é claramente relevante, né, para o mercado. Mas, de uma forma geral, o que a gente tem que colocar é que a Omicron, ela
de fato, a velocidade dela assustou muito o mercado. A gente fechou o ano 2021 com o petróleo caindo bastante agressivamente em função de medo de que ela fosse ser algo mais sério do que ela foi. Graças à vacinação, graças à própria evolução natural do vírus, né, que teoricamente essa variante é um pouco mais branda, né, a gente está vendo que a demanda, na verdade, não foi tão impactada como, na verdade, já se esperava a partir do começo do ano, né? Justamente por isso, a gente tem que colocar que a demanda, principalmente nos Estados Unidos, né, na Europa, em alguns locais, a nossa perspectiva é muito positiva, na verdade, porque quando você olha para Chicago, Berlim, Nova York, Londres, a Omicron já fez o pico lá. Então, assim, ela, da mesma forma como ela sobe rapidamente, ela teoricamente está caindo bem rapidamente também, né? Isso sem contar que ela não teve internações, nem tantas mortes quanto as outras variantes. Então, esse caráter mais brando da variante, ele garante, né, a criação de expectativas de que a demanda vá se normalizar aos poucos, né, de uma forma, aos poucos, na verdade, não, mas de uma forma um pouco mais rápida, né. A gente teve alguma queda de demanda nessas últimas semanas de 2021 nos Estados Unidos por combustíveis, principalmente gasolina, mas mais do que o Omicron, a gente tem que colocar em perspectiva fatores climáticos, né, como nevascas, como a própria sazonalidade do inverno presume. Então, os estoques de gasolina subiram lá, mas continuam muito abaixo da média, né, da sua média sazonal. Então, olhando para o cenário global, é importante colocar que sim, a Omicron ela foi branda e sim, a demanda está se recuperando de uma forma bastante veloz. O que nos faz acreditar que, a partir do próximo semestre, quando as temperaturas do hemisfério norte começarem a cair, que é quando se tem uma maior mobilidade no hemisfério norte, é muito provável que a demanda se recupere a níveis pré-Covid global, de uma forma bastante está aparecendo bastante questionável, porque hoje a gente teve, por exemplo, relatórios de relevantes agências de pesquisa energética colocando isso, que a demanda vai se recuperar a níveis pré-Covid, no nível global, em 2022, tá? Então, o problema é, a demanda se recupera, mas a oferta não. Então, você tem um déficit que se traduz em altos preços do petróleo, aos preços de combustíveis, né, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil, que se importa diesel e gasolina também, né? E inflação para países emergentes que tem uma desvalorizada, como o caso do Brasil, né? E falando então no Brasil, acho que é importante, de fato, colocar as perspectivas macroeconômicas. A gente não está vendo uma economia, na verdade, de uma forma tão saudável, né? O que é um pouco estranho, porque normalmente em momentos de alta nas commodities nós teoricamente teríamos que ter uma moeda um pouco mais valorizada, o que permitiria, na verdade, menos inflação no Brasil, mas esse não tem sido o caso. E nem vai ser, aparentemente, porque as eleições estão chegando, a gente está vendo que as eleições estão caminhando por uma direção que vai, né, trazer bastante volatilidade, porque os candidatos que estão se mostrando nas pesquisas são diametralmente opostos, né? Então, o mercado ele vai precificar isso em juros longos, vai precificar isso em câmbio, né? E isso claramente vai se refletir em inflação. Inflação, o brasileiro já diminuiu o consumo de gasolina no final do ano, né? A gente teve uma queda que não foi esperada no consumo de gasolina no final do ano aqui no Brasil, e muito disso tem a ver com a alta dos postos, né? Porque gasolina 6,50, 6,40 em muitas praças é um valor que já começa a competir com outros bens ligados à subsistência, né? Então, a gente, na verdade, não está com uma visão muito construtivista para a demanda no Brasil de combustíveis em 2022, tá? Diferentemente do cenário internacional, que você tem, né, os Estados Unidos principalmente, né, consumindo gasolina de uma forma cada vez mais similar a níveis pré-Covid, né? Certo. Olha, excelentes informações, Heitor. Obrigado pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí, né, da Red Global Markets, queremos contar com a sua participação por aqui. Certamente nos falaremos ainda muito durante esse ano de 2022, viu? Muito obrigado mesmo. Perfeito, Jonathan. Agradeço a você e as pessoas que estão vendo a gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, falamos aí então com Heitor Paiva, né, analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets. A gente falando então em relação às perspectivas para os combustíveis, a gente olhando, né, o cenário macroeconômico e todos os indicadores. Então a gente tem aí, segundo a visão, né, da Redpoint, preços da gasolina ainda valorizados durante esse ano de 2022 e, claro, reflexos também no etanol. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações
do agronegócio brasileiro, e a gente segue com o nosso site no ar e com os nossos boletins que retornam daqui a pouco para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.